servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz para você que está nos acompanhando a nossa live. Eu quero, junto com você aí, compartilhar uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Se você tem a palavra do Senhor pertinho de você, porque nós precisamos tanto dessa palavra, dia e noite, para meditar dia e noite, para sermos como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Mas você pode abrir ela no Salmo 36, versículos 7, 8, 9. E se você não está pertinho de uma Bíblia aí, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Amém? Essa palavra é maravilhosa. Quem é que está com saudade da casa do Senhor aí? Nós estamos vindo na casa do Senhor, mas faz muita falta o povo de Deus aqui reunido, a comunhão dos irmãos. E a palavra do Senhor diz aqui no Salmo 36, como é precioso o teu amor. Em algumas versões diz graça no lugar de amor, né? Como é valorosa a tua graça, como é preciosa a tua graça, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tem fartura aqui na casa de Deus. Tem fartura de cura. Tem fartura de saúde. Amém? Tem fartura de tudo aquilo que nós precisamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, neste lugar. E a palavra continua dizendo, tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Amém? Eu também quero até explicar isso daqui, graças à tua luz, vemos a luz. Graças à tua luz. Você já reparou que quando você está louvando, está adorando a Deus, você está naquela atmosfera de adoração, nessa luz da adoração, Deus vem e interfere na tua vida com alguma coisa. Você já recebeu uma bênção enquanto você está adorando? Eu já recebi muitas bênçãos enquanto eu estava adorando. E essa palavra diz assim, graças à tua luz, vemos a luz. E também quando a palavra do Senhor é pregada, através da luz, através da pregação da palavra, o Senhor sempre revela algo para a tua vida e para a minha vida. Amém? Então, graças à tua luz, ó Deus, vemos a luz. Eu quero que você feche os seus olhos aí na tua casa e que você fale com o Senhor. Pai, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome. Senhor, eu estou muito feliz de estar na tua presença. Senhor, eu te agradeço por estar na tua presença. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem mantido a nossa vida em segurança. Eu te agradeço, Pai, porque nós podemos contar com o sangue precioso que foi vertido na cruz. Pai, é com esse sangue vertido na cruz que nós contamos sobre nós, esse sangue que nos traz proteção, Pai. É com a tua palavra poderosa, essa palavra viva e eficaz que nós contamos. Pai, nós contamos com o teu grande amor. Nós valorizamos a tua graça, valorizamos o teu amor, valorizamos a tua presença, Pai. Valorizamos te adorar. Valorizamos, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, Senhor. Valorizamos o teu nome poderoso, Pai.
Eu quero te agradecer por cada mulher, por cada homem, por cada criança, Senhor, que está na tua presença agora, ouvindo, Deus, essa live, num só espírito, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o sangue poderoso do Senhor esteja cobrindo essas vidas, livrando de todo mal, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e que nós podemos contar, Pai, com a tua mão bondosa todos os dias na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Continue adorando a Deus aí comigo na tua casa, amém? Aleluia. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Para sempre. Para sempre. Aleluia. Dê glória a Deus aí na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão. Coloque a mão sobre esse coração maravilhoso, precioso. Esse coração abençoado. Eu louvo ao Senhor por essa noite. Nós podemos estarmos juntos mais uma vez na tua presença, Senhor. E aí, meu irmão, com a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, te louvamos porque a tua palavra nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor.
Pai, eu quero nesse momento orar com os meus irmãos, tendo a plena certeza que nós somos ouvidos, sempre, Pai, nós somos ouvidos pelo Senhor, sempre o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor nos socorre, o Senhor nos abençoa. Pai, que nessa noite, cada um dos meus irmãos que vão comigo partilhar da Tua palavra, possam ter pleno entendimento, Pai, da Tua presença, do Teu Espírito, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer, deseja falar conosco hoje, através da Sua palavra. Abençoa, Pai, essa casa tão maravilhosa, em que os meus irmãos estão nesse momento, todos, Pai, parados aí para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem conosco. Em nome de Jesus, que esta palavra seja lâmpada, e ela é para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Alguns irmãos estão aqui, poucos irmãos estão aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero que você leia comigo a palavra do Senhor, e eu quero que você abra o livro de Gálatas. É o primeiro texto que nós vamos ler, e eu louvo a Deus pela sua vida. Breve nós vamos estar juntos aqui, vamos estar juntinhos para ouvir da palavra do Senhor, matar a saudade dos irmãos. Que eu vou falando isso aqui que está menos agudo, está melhor, não está dando muito subiu aí, glória a Deus. Tá bom, amém, irmãos? Acharam Gálatas 6, versículo 7, glória a Deus, amém? Diz assim, não erreis, de Deus ninguém escarnece, porque tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas os que semeiam no Espírito, do Espírito colherão vida e vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo certamente colheremos, se não houvermos desfalecido. Amém, irmão? Glória a Deus. Quero falar com os irmãos essa noite. Jorginho, queria até que você ficasse, se começar a dar um pouco de microfonia, você dá uma abaixada para mim, Hoje nós vamos falar de leis espirituais, amém, irmão? Existem leis espirituais, e essa lei que nós estamos lendo aqui hoje é a lei da semeadura, amém, irmão? Da colheita. É tudo que a palavra diz assim, tudo que nós fizermos nessa vida nós vamos colher, E é importante ler aqui que diz o seguinte: se não nos cansarmos de fazer o bem, certamente nós colheremos as coisas boas. Já ouviu aquele ditado que quem semeia contenda, colhe tempestade? Acho que é mais ou menos assim, Então esses princípios, irmãos, são princípios, Jorginho, acho que é bom abaixar um pouquinho, está dando uma microfonia que está querendo estourar, Vai machucar os ouvidos dos irmãos lá em casa. Só o canal ali, que é do microfone. Glória a Deus. Ou geral, não sei. Glória a Deus. O Jorginho consegue me achar? Glória a Deus, tá bom? Aí eu vou ficar mais à vontade, minha irmã. Estou preocupado se o som vai dar uma microfonia. Glória a Deus, aí tá bom, beleza. Irmãos, então, hoje nós vamos falar de leis espirituais, Você sabe que existe uma lei que, se você faz o bem, você já pode perceber isso na sua vida, que tudo que você faz de bem volta para você. E muitas vezes nós fazemos o mal volta para nós também. Mas isso é uma lei espiritual, uma lei de colheita, plantio e de colheita. E eu quero, o livro de Gálatas diz assim, que Deus não se deixa escarnecer. Certamente que tudo o que nós plantarmos, nós colheremos. Hoje quero falar de uma lei espiritual, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, amém, irmão? Dias de uma crise, toda hora nós falamos sobre isso. Nós estamos hoje aqui, a igreja praticamente vazia, com alguns irmãos, por causa desse momento que nós estamos vivendo. O pessoal se preocupado com a contaminação, não é verdade? Mas há uma outra preocupação também, não tão menor como a contaminação, também sobre a questão das finanças, irmão? Isso é uma coisa que preocupa, e é algo muito preocupante,
Porque, na verdade, irmãos, a palavra diz assim, que o nosso Deus, a palavra diz, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta sofrimento. Quero abrir com os irmãos esse texto que nós vamos ler, glória a Deus. Quero que você abra. 2 Coríntios capítulo 8, nós falamos disso hoje de manhã, e é tão maravilhoso entender, que eu quero que você também compreenda isso, amém, irmão? Que Deus tem um plano na nossa vida, e o plano da vida do Senhor, a palavra diz que o plano máximo de Deus para a nossa vida, é dar-nos uma vida, e uma vida com abundância. O que é uma vida com abundância? É uma vida em que você tenha abundância em todas as áreas da sua vida, saúde abundante, né? Paz em grande abundância. Jesus veio para nos dar esse pacotão de bênção que é a vida com abundância. 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz assim: porque vocês já sabem disso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Amém, irmão? Olha aí. Para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. O Senhor Jesus, a Trindade é Deus, dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Ele se fez homem, se fez pobre. A palavra diz assim: veio em carne, se tornou homem, se tornou pobre. E o propósito de Deus era que através da sua pobreza nós viéssemos literalmente ser enriquecidos, amém, irmão? E sim, ser enriquecido não é só rico de dinheiro, né? Mas a palavra diz que Jesus veio, se fez pobre, para que através da pobreza dele nós fôssemos enriquecidos. Se você ler o grego, essa palavra diz literalmente sobre prosperar, amém? Sobre vencer, amém, irmão? Não é só, a palavra também diz, aquilo que o olho nunca viu, nunca subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? E não é só lá no céu, né? Ruas de ouro, tudo mais que a palavra diz, que haverá, mas é para que nós aqui na terra também pudéssemos vencer, amém, irmão? E o livro que nós vamos ler é o livro de Gálatas, que fala exatamente sobre isso, amém, irmão? O livro central que nós vamos ler hoje é Gálatas 3, louvado seja Deus. Gálatas 3, versículo 16. Porque, irmão, nós entendemos que há leis espirituais que não pode ser mudada, né? As leis do Espírito, elas têm sobre a nossa vida física um grande poder, amém? Por exemplo, quando a palavra nos diz aqui, e eu quero que você leia comigo Gálatas 3,16, de sorte, 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de um só, e a tua descendência, que é Cristo, amém, irmão? Aqui fala que nós somos descendentes de Abraão, nós não somos judeus, amém, irmão, né? Nenhum de nós aqui, eu acho que não, né? Mas nós não temos o sangue, né, de Abraão, mas nós temos a mesma bênção que o pai Abraão teve, de viver nessa terra sendo amigo de Deus, amém? Nós vamos falar sobre essa bênção que Abraão tem e tinha de ser amigo de Deus, e a palavra do Senhor diz que nós, através de Jesus, temos essa mesma bênção. Versículo Gálatas 3, agora versículo 9, vira comigo. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Olha, meu irmão, os que são da fé, porque nosso parentesco com Abraão, ele não é do DNA físico, mas nosso parentesco é da fé, amém, irmão? Assim como Abraão andou, nós andamos nessa terra, e como Abraão
é herança do Senhor, nós fomos feitos em Cristo. Mais um versículo é Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, 3:29, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus. E 4:28, Gálatas 4:28, estamos lendo, estudando a palavra de Deus, porque, irmão, preste atenção, é importante ler a palavra de Deus e entender, que você já ouviu falar sobre isso na Bíblia. O meu povo sofre porque lhe falta entendimento. Muitas pessoas têm na sua mente que para a pessoa ser humilde, né, estar no centro da vontade de Deus, você já ouviu até esse versículo diz assim, que os ricos não entrarão no reino de Deus. Você já viu isso, falar sobre isso? A palavra diz assim, que aqueles que são ricos dificilmente entrarão no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo, né, pela fundo de uma agulha, literalmente falando isso, do que um rico. Mas o que Deus tem contra a riqueza? Não. Abraão era rico, amém, irmão? Era bilionário. Mas a palavra do Senhor diz aqui, preste atenção, das pessoas que são ricas no sentido de elas não sentirem necessidade de Deus. Geralmente as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm muito menos dificuldade que aquelas, né, que não têm. E é importante entender que as pessoas que não têm falta de nada nesse mundo, muito dificilmente elas vão buscar a Deus, né? De uma maneira, e fala da pobreza, a palavra diz, daqueles que são ricos no sentido de acharem que não precisa de Deus, porque nessa terra eles têm tudo o que necessitam, né? Então é nesse sentido que está falando. Mas hoje nós vamos falar sobre esse paradigma, meu irmão. A pessoa, ela acha assim, não, olha, para você ser alguém humilde, essa pessoa tem que ser pobre, né? Porque os ricos não entrarão no reino de Deus. Mas você já entendeu o que está falando sobre riqueza, a pessoa que acha que não precisa de Deus. Pois eu também conheço, e você também deve conhecer, pessoas que não têm muito dinheiro, mas parece que elas têm o rei na barriga, né? Mas como você também conhece pessoas que têm muito dinheiro, e você convive com ela, você não acredita que essa pessoa tem tanto dinheiro, porque ela é de uma humildade, né? Então é nesse sentido que nós estamos falando hoje aqui. Mas eu quero que você entenda o recado que o Espírito Santo quer dar para nós nessa noite. Igreja, e vocês estão nos assistindo, Deus quer prosperar a sua vida, Deus quer te dar vitória, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa na sua área financeira também. Ah não, mas você vai ver, não, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com o nosso coração, com a nossa alma. Irmão, há um grande engano nisso. Deus está preocupado sim, se você vai ter condições de dar uma vida equilibrada para a sua família. Não precisa ser milionário, porque eu conheço pessoas que elas têm salários mínimos, mas elas vivem uma vida tão deliciosa, porque não é quantidade de dinheiro, irmão, é o contentamento. Porque tem pessoas que têm dinheiro e quanto mais elas ganham, mais elas gastam e mais ficam infelizes, né? Então não é a quantidade de dinheiro, mas o contentamento que a pessoa tem. Ela é tão feliz com o que ela tem, ela é feliz com a casa dela, ela é feliz com o carro dela, mesmo que o carro dela seja um Corcel 78, né? Não é maldição, é bênção, né? Colecionador gosta, né? Mas entenda que nós estamos falando nessa noite, porque muitas pessoas acham, né? Deus não está preocupado, meu irmão. Deus quer salvar você, mas não está preocupado com você ter uma vida boa, uma vida equilibrada. Porque você já ouviu essa frase de alguma vez na sua vida: eu não pedi para vir nesse mundo, né? Pessoas que nascem numa casa onde falta de tudo, e o pai não consegue ser um provedor de nada, a revolta, os filhos crescem revoltados porque existe a pobreza, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre esse espírito. A pobreza é um espírito de maldição. Irmão, eu quero que você entenda, não estamos falando que aquele que é pobre, não. Porque a pessoa pode ser humilde, ter uma vida humilde, mas ser uma pessoa rica, que não tem falta de nada, de alegria, ela é feliz com o que ela tem, há uma grande harmonia na casa dela, os filhos respeitam, apesar da simplicidade. Mas o que nós estamos falando
É, por exemplo, no livro de Joel, a palavra do Senhor diz que Israel teve um tempo, no livro de Joel, que eles estavam tão miseráveis, pobres, que os gafanhotos comeram tudo e sempre viam novas qualidades de gafanhoto e comiam mais ainda. A pobreza é uma maldição, amém, irmão? A falta de força, a pessoa que vive sobre essa terra e não tem uma força financeira, ela sofre demais. Há muita tristeza, e a palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos dar uma vida, e uma vida abundante. Você pode dar glória a Deus? Não, pastor, o crente que é fiel, ele vive igual Jesus. Jesus era pobre, irmão. Eu quero ler um versículo, amém, com você, que fala exatamente sobre isso. 2 Coríntios capítulo 8, nós lemos agora, versículo 9 diz assim: porque você já sabe disso, vou falar de novo, que Cristo sendo rico, Senhor sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza, viesse nos enriquecer em todas as coisas, amém, irmão? E aí você, não, mas Jesus, pastor, já ouvi falar o seguinte: Jesus nasceu num lar muito pobre. Ele nasceu numa manjedoura, né? Maria e José eram muito. Tanto é que o sacrifício, quando Jesus nasce, as pessoas que não tinham muito dinheiro, condições, uns levavam boi, outros levavam cordeiros, mas Maria e José levaram um pombo, que era o nível do sacrifício mais simples, um pombinho que custava barato, né? A palavra do Senhor diz que José e Maria, eles verdadeiramente pagaram um preço. Maria, ela ficou grávida, e você sabe que houve muitas situações na vida de Maria, e ela teve que enfrentar, como José também teve que enfrentar muitas situações, porque ele foi dado uma grande responsabilidade de receber Jesus, né? E José, preste atenção, ele teve em um momento que fugir para o Egito, né? Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus nasce, ele nasceu numa manjedoura, no estábulo, e a palavra do Senhor diz que José e Maria, ali muito humildes, muito pobres, sem dinheiro, a palavra diz que quando Jesus nasce, ele traz com ele a prosperidade. Ô louco, pastor, mas como? A palavra diz que quando Jesus nasce, os 3 reis magos, amém, irmão? No dia que Jesus nasce, os estudiosos dizem que talvez eles demoraram 2 anos para chegar onde o menino estava, né? Mas isso são detalhes, mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus nasce naquela pobreza, quando ele vem ao mundo, os 3 reis magos vêm até ele e trazem com eles grandes tesouros. A palavra diz que eles receberam da parte desses homens que foram enviados por Deus. Isso está em Mateus 2, capítulo 2, Mateus 2, versículo 10 e 11. Presta atenção. E vendo eles a estrela, falando dos reis magos, se alegraram muito, com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Irmão, ouro, quando um rei ia visitar outro rei, eles traziam não pouco ouro, eles traziam uma quantidade de riqueza muito grande. E quando os magos vieram representar então ali os seus reinados, a palavra do Senhor diz que Jesus recebe ouro, recebe incenso, que era algo muito caro, e mirra. Você vê que Maria Madalena, quando ela oferece aquele vidrinho de mirra, né? Que preço de salário de 1 ano, olha só, um vidrinho, a pessoa trabalhava 1 ano para comprar. Então, quando Jesus nasce, ele traz com ele para a vida de José e de Maria uma prosperidade muito grande. Porque preste bem atenção, quando eles
Jesus e a família recebem aqueles presentes que eram verdadeiras riquezas, dotes, né, de reis. A palavra diz que os reis, os 3 reis magos, eles saem e a perseguição de Herodes começa, e Jesus, Maria e José, eles são avisados pelo anjo para fugir para o Egito. E eles, mais uma vez, sem nada, só com a roupa do corpo, saem, fogem para o Egito. E a palavra do Senhor diz que a partir desse instante, José e Maria, eles foram abastecidos de grande prosperidade. Você entendeu isso, amém, irmão? A palavra diz que Jesus, no dia da crucificação, o manto dele foi tomado para jogar sorte. Aquele manto era um manto caro, porque, pelo que se entende, Jesus andava bem vestido, amém, irmão? Roupas boas, porque a família de Jesus era uma família que tinha essa condição. A gente vê isso. Mas Jesus trabalhava, a gente sabe disso, na profissão do pai dele, porque apesar dele ter condições, Jesus trabalhava, né? Não era um boy, né? Boyzão, né? Isso, irmão. A palavra diz que ele era homem de dores. Ele trabalhava com cortar árvore, marcenaria, negócio pesado. Mas a palavra diz que Maria e José foram abastecidos. Então, irmão, essa história de achar que a pobreza faz parte da característica de um povo de Deus é uma mentira, amém, irmão? Porque Gálatas diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A palavra também diz o seguinte, irmão: aquele que não trabalha também não coma. Você entende o que diz? Uma pessoa, ela tem que trabalhar, ela tem que correr atrás, ela tem que ser o seu esforço, mas a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta sofrimentos. Porque a palavra também diz que aquele que não quer trabalhar não coma. Tem pessoas, até mesmo servos de Deus, que não gostam muito de trabalhar. E aí ele tem uma vida difícil, a família tem uma vida difícil, e aí ele diz: Deus não me abençoa. Mas a palavra diz em Gálatas, e esse é texto que nós estamos lendo, que tudo que o homem fizer nessa vida, ele vai colher. Então, a palavra diz que Deus é justo. Mas nós vamos falar sobre algo importante. Estamos falando aqui, livro de Gálatas, que é o nosso texto principal, dizendo que nós somos herdeiros de Abraão, amém, irmão? Herdeiros de Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão era um amigo de Deus. E é interessante que Abraão é o nosso pai na fé. E a gente fala desse assunto, as pessoas ficam meio incomodadas sobre a questão do dízimo, amém? O dízimo não é dinheiro, o dízimo é honra. É bom deixar sobre isso. O que o dízimo ele representa a honra. A primeira vez que o dízimo ele é feito referência na palavra de Deus, Abraão, 430 anos antes da lei, ele oferece o dízimo a Melquisedeque, dizendo: esse é a minha parte, porque sei que quem me deu essa vitória nessa guerra contra os 9 reinos foi o Senhor. Então o dízimo, ele é a nossa declaração de honra. Quando alguém te perguntar sobre o que diz, por que você devolve o dízimo? Por que você dá o dízimo? Não é, e o certo não é dar, é devolver, porque o dízimo pertence a Deus. Irmão, preste bem atenção. Você trabalha, eu trabalho, nós temos um trabalho, a saúde em nós, e se nós estamos de pé e nós temos um trabalho, o servo e serva de Deus, eles declaram isso, que nós somos gratos a Deus. Mas você sabe, estamos falando hoje de leis espirituais. Há uma lei espiritual do dízimo, preste bem atenção. O dízimo, quando você deposita os seus 10%, que é isso que é o dízimo, daquilo que vem à sua mão, aqueles 10% vão santificar os 90%. E há uma lei no reino do Espírito que os 90% que ficaram na sua mão, abençoado pelos 10%, os demônios não vão poder tocar nele, porque eles estão protegidos pela lei da obediência dos dízimos. Amém? Há uma lei espiritual. Então, hoje a gente estava comentando ontem, nós estávamos no culto e a gente foi fazer uma libertação, né? E é importante que as pessoas chamaram a gente, e o Eliezer está começando o culto, nós vamos fazer essa libertação, e a pessoa disse assim: olha, vá lá agora, porque o moço está quebrando tudo. Ele saiu praticamente nu, correndo, ele está um terror lá, está um estado de terror. O Eliezer já falou comigo, deixou bem claro como é a situação.
Aí eu peguei os nossos irmãos, subimos no carro, né? E eu já fui falando, irmãos, vamos orando, porque diz que o negócio é feio lá, né? Mas maior é que está em nós. Mas presta bem atenção, no meio do caminho nós começamos a orar, e irmão, nós demoramos uns 5, 6 minutos para chegar lá. Chegamos lá, quando nós chegamos lá, aquela pessoa que estava terrivelmente demoniada, violenta, estava na cama, sentada, mas roncando, igual um leão, né? Ainda possuída. Mas a oração que nós fizemos, Deus mandou anjos e amarraram aquele demônio. Quando nós chegamos lá, ele já estava amarrado. Mas nós oramos para ele, em nome de Jesus, e eu tive uma experiência maravilhosa. O Espírito Santo me disse assim, ó, fala para ele agora que ele vai dormir, vai descansar. E quando nós oramos por ele, e falamos em nome de Jesus, você vai dormir, ele caiu na cama, já caiu roncando. Aí nós, que nem criancinha, pegamos o pé dele, aquele homem grandão, esticamos o pezinho dele, colocamos a cabecinha dele no travesseiro, e ele roncava. E depois até uma outra pessoa falou, depois de muito tempo encontrei com uma pessoa que era de lá, da obra que está trabalhando, e eu disse, aí como é que ele está? Está lá roncando. Olha, irmão, o que é isso? Uma autoridade no mundo espiritual. Porque, irmão, há uma autoridade. Eu já vi obreiros, né? Falei isso de manhã também, que foram expulsar demônio, o diabo agarrou na gravata dele, começou a enforcar e ainda deu um vazar nele. Ô louco, quase que morre. Um outro que foi colocar a mão, foi que nem choque elétrico, pôs a mão no diabo, no endemoniado, e ele ficou encapetado. Aí era dois trabalhos. Que loucura. O que é isso? Estou falando hoje de leis espirituais, amém, irmão? Há uma lei. O diabo sabe que quando alguém, estou falando de todo mundo que faz a obra de Deus, amém, irmão? Alguém que tem a sua vida santificada, chega para expulsar o demônio, de longe, o demônio grita, ó, nós vamos ter que sair, porque está chegando alguém aí, que Deus mandou, e contra isso não tem. Nós estamos falando de leis espirituais, nós estamos falando desses dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão com medo da contaminação, mas irmão, o maior medo que eu vejo, há um medo na parte das finanças, as pessoas estão com medo e muitos vão ficar, realmente empresas vão quebrar, muitas pessoas já estão fechando empresas, você vê por aí, mas eu quero dizer, você serva de Deus, a tua casa, escreve aí, nunca vai prosperar tanto, igual o ano de 2020, quem recebe essa palavra, fala, eu recebo, o ano de 2020 vai ser marcado na sua vida, o ano em que muitos quebraram, mas Deus levantou a sua vida, porque você no reino do Espírito está protegido, amém, irmão? E aí nós estamos falando, não, mas agora é diferente, pastor, né? Não é assim não. Existem pessoas, irmãos, na igreja que elas vão viver na igreja, vão morrer na igreja, e elas não vão vencer em certas áreas da sua vida. Por que elas não vão vencer? Porque no reino do Espírito algumas brechas não foram fechadas naquela área, amém, irmão? E nós estamos falando hoje de área de finanças. Por que nós estamos falando isso? Eu acredito, amém, irmão, que existe muitas pessoas que estão desesperadas, verdadeiramente, porque o caos já tem se feito na vida dela. Mas eu quero ler um texto com você. Então nós estamos lendo o livro de Gálatas, irmão, preste bem atenção. Livro de Gálatas, ele diz que nós somos herança de Abraão. Nós lemos agora, né? Você leu comigo. Diz aqui que nós somos herança de Abraão, que as promessas que estavam sobre Abraão estão sobre nós, amém, irmão? E Abraão era um homem muito abençoado, amém, irmão? Mas o texto que eu quero ler para você, esse texto está em Gênesis 26, versículo do 4 a 1, amém, irmão? Hoje é muito importante isso que nós estamos falando, né? Porque as pessoas falam assim, poxa, pastor, eu vim para a igreja, mas minha vida não mudou em nada, parece que Deus não está me ajudando em muitas coisas, eu ouço bastante isso, parece que algumas coisas não fluem. Irmão, a nossa luta, escute, irmãos, a nossa luta é contra demônios. Demônios. Você não vence com coisas físicas, amém? Mas você vence
com princípios de obediência no reino do Espírito. Imagina, amém, irmão, que eu sou um pastor, né? Mas eu dou uma legalidade no reino do Espírito. Eu sou pastor, mas lá dentro de casa tem um arsenal de Brahma, vamos dizer, né? Brahma, você sabe o que é, né? Braminha. Não é Guaraná, né, da Brahma. Tá lá. Aí o pastor, ele faz aquela cena na igreja. Aí ele chega na casa dele, na geladeira do fundo, nem a da frente, lá do fundo, ele guarda, amém? E ele abre e toma, né? E abre. Ninguém está vendo, a mulher não está vendo. Mas os demônios estão vendo, amém? Os demônios estão vendo. Hoje nós vemos milhões de pessoas que estão sendo arrastadas ao vício, né? E aí vai lá, o servo de Deus abre e ninguém está vendo, mas o demônio está vendo. Um dia dentro da casa dele, Gálatas 6:7, o menino dele que até ia na igreja agora, já virou moço, começa a se enveredar. E começa a andar com uma turminha que enche a cara, e o moleque começa a chegar bêbado em casa, filho de pastor. E aí as pessoas, o que está acontecendo? Aonde é que eu errei, né? Onde é que eu errei? Irmão, com demônio não se brinca. Viu? Não se brinca com demônio. Nós estamos falando de leis espirituais, nós estamos falando aqui que nós temos o mesmo direito que Abraão tinha de andar nessa terra e Deus defender ele de tudo quanto é coisa. A palavra de Deus diz que nós somos feitos filhos de Abraão em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? A palavra de Gálatas vai mais longe, dizendo que assim como Jesus é, somos nós nessa terra. Pode dar glória a Deus? A palavra diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos vitoriosos em tudo. Mas por que é que a palavra de Deus não funciona em certas pessoas, em certos lugares? Porque com demônio não se brinca, amém, irmão? Demônio não se brinca. Olha o que diz aqui, Gênesis 26, estamos dizendo que Jesus veio para nos dar uma vida abundante, glória a Deus, amém? Estamos dizendo que muitos crentes falam assim, ó, Deus não está preocupado com a vida financeira. Mentira, irmão, numa casa de crente, aonde não tem recursos financeiros, pode ter certeza. Irmão, preste bem atenção, nós temos um trabalho na igreja, nós ajudamos alguns irmãos que estão passando por momentos difíceis, com cesta básica. Louva a Deus pela sua vida, você tem ajudado. Estão passando, eles não pertencem a esse lugar, como todo mundo já passou por um dia difícil. Eu já passei, você também já passou. Mas não pode o crente viver no deserto, ele tem que passar pelo deserto. E, irmão, não estamos falando, o pastor falou que as pessoas que não têm dinheiro, elas estão sob maldição. Irmão, não é isso que eu falei. Eu estou dizendo que Deus quer te prosperar, amém, irmão? Que Deus quer te abençoar. Essa é uma verdade. Mas olha, a palavra do Senhor diz assim, Isaac passou por problema, Isaac filho de Abraão. E aqui, irmão, presta atenção, Abraão, que nós estamos dizendo que a promessa de Abraão também é para nós, Abraão foi vitorioso, e aqui fala do filho de Abraão, Isaac. Presta atenção, Gênesis 26, 1-4. E havia uma fome na terra, além da primeira que houve nos tempos de Abraão. Por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus. Presta atenção, a coisa ficou apertada, começou a faltar dinheiro, comida. Isaac desce para pedir ajuda para os filisteus. Mas aí Deus aparece para ele e diz o seguinte: apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu disse para você ficar, peregrina nessa terra, e eu serei contigo. Eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao teu pai Abraão, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Diga glória a Deus. Irmão, Deus está falando algo tão poderoso para nós. Deus está dizendo assim que Ele quer nos fazer vencer, mas que existe força até na vida de pessoas que já receberam Jesus. Mas, irmãos, muitas pessoas, elas não entendem alguns princípios. Por exemplo, quando você oferta, nós estamos falando
E eu louvo a Deus por essa igreja tão generosa. Esse mês foi o recorde de cestas que nós distribuímos. Nunca recebemos tanta cesta básica e nunca distribuímos tanta cesta básica. Pode dar glória a Deus? Eu louvo pela sua vida que tem ofertado. E irmão, preste bem atenção. Quando uma pessoa doa uma cesta básica, no reino de Deus, há uma lei de Gálatas 6,7 que diz que tudo que você plantar, você vai receber. E o que você dá, né? Não precisa falar, fiquei dando cesta básica, né? Fazer igual a Bíblia fala dos hipócritas, que as pessoas, por exemplo, que vão orar, elas oram na igreja, mas elas não conseguem orar na casa dela, porque elas têm que sempre estar orando no lugar que tem alguém vendo elas. Mesma coisa de alguém que dá uma cesta básica, a pessoa tem que, fui eu que dei, tá? Mas tudo que você faz em secreto, tudo que nem você faz alguma coisa, de repente você faz uma doação, ninguém precisa saber. E é melhor que ninguém saiba, porque no reino do Espírito, o diabo olha e fala, tá vendo lá? Olha o servinho teu lá. Ele está dando só para aparecer, o diabo acusando. Mas quando o crente faz alguma coisa e não fala nada, ele faz. Aí, meu irmão, o diabo não tem. Como? Então tudo que você faz em secreto, né? Oferta em secreto, né? Devolve o seu dízimo, né? O que a palavra fala então? Estamos falando da lei espiritual. A palavra do Senhor diz que houve uma seca muito grande. Deus aparece para Isaac e fica quietinho aí, porque eu vou te prosperar. Aí, irmão, vamos continuar lendo. Versículo 12 a 13 agora. Irmão, presta atenção, Isaac, ele tem o mesmo direito que eu e você. Fica alegre com isso. Isaac semeou na terra seca. Isaac, naquele mesmo ano, colheu naquela mesma terra seca, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, ia se engrandecendo, até que se tornou muito poderoso. Isaac se tornou muito poderoso. Amém, irmão? Porque essa palavra, irmãos, eu por muito tempo falei assim, eu não gosto, no comecinho quando eu comecei a pregar, né? Eu dizia assim, eu não gosto de pregar de dízimo e oferta não, né? Parece que a gente está forçando a barra, né? Uma vez Deus me repreendeu, eu falei assim, por que é que você tem impedido de eu abençoar o meu povo? Você não sabe que o meu povo sofre porque falta entendimento? Me deu uma dura, irmão. Aí eu falei, peraí. A palavra diz que Isaac plantou no deserto, irmão. E naquele ano, ele colheu 100 vezes mais. Você imagina se Isaac tivesse... eu não vou plantar isso aqui não, porque ninguém está plantando, né? Ninguém está plantando nada. E se eu plantar, vai morrer, porque as terras secas não vai dar nada mesmo. Então eu vou comer minha semente e pronto. Se ele come a semente, irmão, eu estava perdido. Porque semente tem que ser plantada. Isaac plantou a semente e Deus honrou a fé dele. Deus está falando com muitas pessoas que estão assistindo em casa e aqui também, que Ele é o Senhor do reino espiritual. Não há demônio, não há crise, não há ninguém. Porque se Deus precisar tirar água da pedra por amor de você, meu irmão, Deus vai tirar água da pedra. Recebe essa palavra? Mas é importante saber, igreja, com quem que nós estamos lidando, né? Nós estamos lidando com demônio. Não brinca com demônio. Em tudo. Vai fazer uma libertação. Se você vê que não está com a vida muito em dia, fala, pastor, não dá para eu tomei resfriado, já mente, já acumula mais o pecado, né? Não vai, porque você vai, porque no reino do Espírito há uma lei. Então, olha o que a palavra do Senhor diz aqui, que Isaac semeou. E ele colheu naquele mesmo ano. Irmão, sabe o que acontece? Muitos, nesses tempos, têm comido as suas sementes, né? Comido. É aquilo que era para se plantar. Porque o dízimo é até importante, né? Que o dízimo, ele é a nossa declaração diante dos homens e do diabo, que nós devolvemos o nosso dízimo, porque nós sabemos que é Deus que nos mantém, amém? E nós vivemos hoje, irmão, no tempo da graça, presta bem atenção, o tempo que Deus, irmão, hoje Deus abençoa
muitas pessoas. Olha só, no tempo da lei, o primeiro milagre que Moisés fez para tirar o povo do Egito foi transformar a água em sangue, amém? Mas o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho, irmão. Para nós, Deus quer nos abençoar com muita alegria, irmão, nesse tempo da graça. Não fica pensando, eu acho que, né, olha, Deus acho que não quer me abençoar, porque eu estou há tantos anos na igreja, mas de repente, irmão, é preciso nós amadurecermos no que está acontecendo no reino do Espírito. No reino do Espírito. E é interessante, irmão, que, lógico, nós vivemos pela fé. Tudo hoje é pela fé. Tudo. O que você faz do começo ao fim é pela fé. Mas Paulo explica bem, em Gálatas, que nesse princípio de semeadura, ninguém pode mexer. Aquilo que está no reino do Espírito E ele diz que o homem plantar, Deus não se deixa esquecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Eu lembro uma vez, meu irmão, que Deus é tão maravilhoso. E a minha menina ficou doente, muito doente. Eu já contei esse testemunho, mas a Rebeca, muito pequenininha, teve uma convulsão. E ela ficou com uma febre tão alta que a boca dela travou, o corpinho dela esticou, ela ficou dura. E eu, vendo que ela ia morder a língua dela, eu coloquei meu dedo na boca dela. Ela mordeu o meu dedo, para não cortar a língua dela. E nós fomos de carro. Até chegar no carro, nós fomos clamando a Deus, pastora Giane clamando a Deus, orando ao Senhor, e a Rebeca daquele jeito. Quando chegamos lá no pronto-socorro, eu desesperado, já cortei a fila, chutei a porta e coloquei a minha menina na mão da enfermeira, desesperado, falou: socorre minha filha que ela está morrendo. Quando eu coloquei a Rebeca no bracinho dela, a Rebeca fez e dormiu. Eu já fiquei com uma cara esquisita, né? Falei, meu Deus, cheguei tão desesperado. Levou a menina para dentro, fez todos os exames lá, trouxe a menina. E aí, né, falando com o médico: pai, precisava toda essa loucura aí, todo esse drama. Não tem nada, menina, não tem febre, não tem nada. Olha, irmão, nós vivemos no tempo de milagre, no tempo da graça. Deus quer nos abençoar, mas tem coisas. Por exemplo, tem pessoas, meu irmão, que na casa dela, já são crentes há muito tempo, mas a casa dela é um verdadeiro inferno na terra. Ela não sabe por quê, né? Eu vou na igreja, sexta-feira, vou sábado, eu vou lá, o que acontece? A minha casa não tem paz, né? O que acontece na minha casa? Na minha casa é um ninho de confusão, um ninho de bagunça, um briga com o outro, não se entende, e a pessoa não sabe, estou tantos anos na igreja. Mas aí você vai fazer um gabinete com a pessoa, né, meu irmão? Ou então, você fica sabendo que a pessoa ela tem um hobby na vida dela. Ela gosta de falar da vida dos outros. Ela é crente, mas ela gosta, né? Tem crente. E aí ele usa aquele termo assim, não, eu vou falar só para nós orar por ela, né? Eu vou contar o que está acontecendo na vida dela, só para nós orar por ela. Aí já começa a entregar, fofocar, né? E ela não sabe, ela gosta de uma confusão. E ela não sabe que há tantos anos ela está na igreja e tem confusão. Porque no reino do Espírito ela está plantando confusão dentro da igreja, amém? É um princípio espiritual, irmão. Então, hoje, qual que é a palavra de Deus? Nós estamos falando que nós, olha, irmão, tão maravilhoso. Vamos lá, só Gálatas, eu vou encerrar agora. Hoje, eu tenho certeza que essa semana Deus tem bênção para nós. Diz assim, Gálatas 3:9: de sorte que os que são da fé são benditos, como era o crente Abraão. Oh, meu Deus, que maravilha. Irmão, que coisa linda. O reino do Espírito é algo maravilhoso. Mas nós estamos falando que hoje eu acredito nisso. Deus, Ele quer libertar pessoas. Porque nesse tempo, irmão, o diabo tem trabalhado sim no Brasil e no mundo inteiro para ruir empresas, ruir famílias, ruir vida financeira de pessoas. Mas na nossa casa, Deus tem uma promessa para nós. Esse é um ano de seca, mas é um ano que nós vamos fazer como Isaac fez. E o Senhor, irmão, vai nos abençoar sobremaneira. Quero encerrar 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 de novo. Encerra agora, amém, irmãos?
No primeiro versículo praticamente que a gente leu. Então, Jesus ele veio, e até na vida de Maria e de José, a palavra de Gálatas que Deus ele é galardoador dos que o buscam, ele recompensa. José e Maria tiveram a vida dele, pagaram preço e Deus os recompensou. Amém, irmão? Essa é a verdade. Então, se alguém disser para você que a característica de um servo bom é ser pobre, porque os ricos não entrarão no reino de Deus, amém, irmão? Você diz para ela, quando fala da riqueza, fala das pessoas que elas acham que não precisam de Deus, amém? E até tem pessoas que ganham um salário bem pequeno e acham que não precisam de Deus, né? Podem viver a vida do jeito que quer, mas um dia descobre que não. Então 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, vamos estudar esse versículo. Porque já sabeis o favor do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, que ele sendo rico, desceu da sua glória e se fez pobre, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Amém, irmão? Glória a Deus. Deixa essa palavra para os irmãos. Quero que você durante essa semana saiba que Deus quer abençoar você na tua vida profissional e na tua vida financeira. Amém? Vamos orar, quero orar por você nessa hora. Vamos fechar os nossos olhos. Quero encerrar orando por você. Pai, te louvo por cada irmão que está comigo aqui e cada pessoa amada que está ouvindo a tua palavra, tendo entendimento da tua palavra. Quero orar por cada um que passa por um momento financeiro muito delicado, um momento financeiro muito apertado, muito angustiado, mas eu quero hoje entregar a eles, Pai, essa palavra. A palavra do Senhor nos diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Mas é interessante, o Senhor também diz: pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, pela fé. Mas Pai, hoje eu quero crer que na vida de muitos servos de Deus, que não tinham compreendido esse princípio de amarrar essas forças diabólicas que têm lutado contra a vida deles durante toda a vida deles, até mesmo na igreja. Mas esse princípio que não é o princípio da lei, mas é um princípio de honra, que Abraão, teu servo, cuja nossa descendência nós fazemos parte. Então, Pai, nessa noite, nós queremos nos achegar ao Senhor e declarar, Pai, que a partir desse momento, no reino do Espírito, nós vamos, Pai, realizar sim, Pai, aniquilar com todas as portas abertas que o inimigo, o diabo, os demônios têm encontrado para fazer da vida dessas pessoas que te amam o Senhor, servem ao Senhor com tanta alegria há tantos anos, mas não compreenderam por que é que a vida deles não funciona em algumas áreas que precisam de conserto. Pai, o Senhor nos disse em Mateus 23, 23, porque muitos vão dizer, é obra, isso é dízimo, são coisas da lei. Não, Mateus 23, o Senhor nos diz, 23, 23, o Senhor nos diz, e é uma grande verdade. O Senhor Jesus disse aos fariseus: vocês devem devolver o dízimo, sim, mas vocês devem agir com justiça e verdade. E o Senhor confirma dizendo: vocês devem fazer essas coisas, devolver os dízimos, sim, mas agir com justiça e com bondade. Pai, abençoa o meu irmão, e eu declaro sobre a casa dele em 2020, que em 2021 eles vão contar o que o Senhor fez na vida deles, naquele ano de deserto, o que o Senhor fez na vida dele, porque a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, ao teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos. A graça e a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?